Numa vila bem isolada, um grupo de minas estava comemorando as folhas crescendo das sementes que plantaram, enquanto o único cara do grupo ficava lá pensando como a vida dele estava muito melhor do que na capital real. Todo mundo ali era tipo um excluído que achou um lar nas ruínas da vila na fronteira. Mas antes de toda essa felicidade, os demi-humanos, que eram uma mistura de humanos com raças animais, eram torturados e tinham que ralar até desmaiar de exaustão e sede. Mesmo pedindo água ou descanso, os mestres demoníacos e cruéis não davam mole, tratando eles como escravos. E tudo isso era comandado por um humano fraco que tinha cargo alto no governo e uma ganância gigante, chamado Gapuli Grid. Ele acreditava que humanos eram superiores e olhava para baixo para os demi-humanos, achando que eles só podiam ser escravos das 4 famílias poderosas da Casa dos Lordes da capital, conhecida como o Poder Supremo. Qualquer coisa que fosse contra os nobres era crime e punida na hora, sem dó. Essa injustiça rolou por muito tempo, ninguém tinha coragem de enfrentar eles, até que o filho mais novo, o azarado Safate, levou um olhar cortante do pai. Sem pensar 2 vezes, ele entrou no quarto rapidão, e o velho logo mandou as ordens. Ele tentou diminuir o trampo do Saj na academia e até ofereceu um território ou 2, mas o filho nem se interessou. A ganância do garoto ficou clara quando o pai começou a tratar o povo dele com mão de ferro, forçando o pessoal a trabalhar pesado e cobrando imposto alto. Quando o Safate pediu para Gapuli Grid aliviar a barra, o pai explodiu, ficou maluco de vez, chamou o filho de burro e o deserdou na hora. Mas o verdadeiro babaca ali era o pai mesmo. Quando Safate foi expulso pelo portão sul da capital real, o filho rejeitado ainda estava preocupado com os demi-humanos, mas recebeu ordem firme que, por comando do Lord Gapuli Grid, ele não podia botar o pé na capital de novo. E isso foi real mesmo. Percebendo que estava preso, sem acesso à academia nem ao dormitório, Saf bateu o desespero, sem dinheiro, e pensou que podia tentar falar com o diretor, quando alguém chamou ele. Helena chegou correndo assim que soube que Safate tinha sido chutado de casa. Ele encontrou ela na academia, onde os dois conseguiram emprego depois da formatura. Depois, soube pelo amigo que ele também foi expulso da academia e logo sacou que foi coisa do pai dele. Helena contou que o diretor lamentava o que rolou, quando de repente um grupo de caras reparou nela. Agora, era para eles focarem nos planos. Depois de preparar tudo, partiram na hora. Safate ficou na bad de depender da Helena para tudo, mas ela falou para ele nem se preocupar. Helena era realmente a melhor mina. Enquanto a capital real ficava para trás, Safate pensava como ia achar o Green Con, já que era uma cidade na fronteira onde humanos e demi-humanos viviam de boa. Ele começou a imaginar como seria morar lá. E do nada, veio na cabeça dele a ideia de formar uma família com a Helena, sem nem pensar direito. Ele sacudiu a cabeça rápido, lembrando que ela era só amiga. Depois de 11 dias de jornada fora da zona de conforto, a caminhada continuava, mas do nada uns mercenários bloquearam o caminho. A reação rápida dele para proteger Helena fez ele pensar se o pai tinha mandado matar ele. Ele sacou o cajado para proteger ela, mas do nada apareceu uma ajuda. Os dois ficaram de cara porque quem ajudou foi uma meio-gata usando uniforme de serviçal. Ela era uma ex-empregada da família Grid, que tinha largado o trampo de servir o mestre ganancioso. A empregada disse que a segurança do jovem mestre era o mais importante para ela, que até queria servir o patrão de novo com orgulho. Também contou que carregava as coisas do jovem mestre e até usava o dinheiro dela para comprar suprimentos úteis. Isso deixou o Saf meio bobo, mas agradecido. Enquanto isso, a gata ficou abraçando a empregada com admiração, mas teve gente que não curtiu essa proximidade e quis saber qual era o lance entre eles. A empregada ficou meio abalada, mas não tão revoltada quanto a mulher cheia de escárnio. Os outros dois ficaram com medo, mas nem sacaram os sentimentos dela. A empregada começou a elogiar o jovem mestre por levar a noiva nessa viagem tão tensa. Ele ficou vermelho na hora, corrigindo o que ela falou, enquanto as duas minas só ficavam olhando ele. Depois pediu desculpa para Helena dizendo que o Saf tinha um bolinho na cabeça. Foi quando ouviram um gemido de um dos mercenários. Aí a Unia declarou que tinham que sair logo antes que geral acordasse. Entraram no trem rapidão e receberam a notícia que só tinha uma estrada na área, então era certo que os mercenários iam atrás deles assim que achassem um caminho. A empregada decidiu usar a estrada velha e abandonada, na esperança de chegar ao Green Monastery. Helena ficou preocupada, mas não teve vez porque a Unia seguiu animada as ordens do mestre. Numa noite, Saf tomou conta da direção do carro enquanto Nia descansava. 2 dias depois, os meio-gatos escutaram atentamente o terreno e concluíram que tinham despistado os perseguidores. Finalmente, montaram acampamento.
Depois que Unia pegou o lugar do Saf na vigília, o ex-nobre finalmente descansou. Todo mundo dormiu tranquilo, sem se preocupar com os caras atrás deles. No dia seguinte, olhando o mapa, Saf comentou que, se mantivessem o ritmo, chegariam no Green Comb em só 2 dias. Continuaram armando acampamento. Apesar de Safat e Helena terem uns perrengues para garantir comida, felizmente não rolou falta durante a viagem. Encontraram as ruínas da velha cidade e se acomodaram no primeiro espaço que acharam. Depois de 6 dias, finalmente chegaram ao Green Comb, mas ao tentarem entrar pelo portão, se assustaram ao descobrir que não podiam entrar. Segundo quem checou os papéis, tinha uma ordem da capital real proibindo Safat de entrar na cidade da fronteira. Ele ficou bem bolado, e Helena também, mas mesmo assim, com a ordem do pai, ele não podia passar, pois era uma regra rígida da Casa dos Lordes. Os ex-nobres sacaram que os soldados podiam até ter sido enviados para isso. Helena ficou discutindo com o guarda, mas Saf parou ela dizendo que não precisava se preocupar. Se o senhor do reino fosse contra o Gapuli, quem ia se ferrar seriam os pais dela. Saf avisou que falar disso com os pais dela podia trazer problema para a família dela. De repente, alguém reconheceu os sapatos como do Curó, um ogro que era vendedor e antigo parceiro de bebedeira dos nobres. Quando perguntou se o amigo estava em apuros, Curó avisou que o pai dele não perdoa quem se opõe a ele. O ex-nobre sacou que iam ser barrados não só nos portões da cidade, mas em todas as vilas que cruzassem. Curó tentou bolar um plano e falou que tinha achado uma vila abandonada, sugerindo que eles ficassem lá por um tempo, para ficar seguro. Isso fez todo mundo lembrar das ruínas da velha cidade onde tinham passado alguns dias, mas agora se sentiram mais tranquilos. O ex-nobre ficou agradecido ao amigo, ainda mais quando Curó ofereceu ajuda com suprimentos e equipamentos, mas o Saf disse que estava sem grana. Curó falou que não precisava pagar nada, lembrando que tinha dado remédio grátis para ele na época da safari. Sempre que ele se metia em confusão, geral estava pronto para ajudar, principalmente o Curó. Helena até ofereceu um emprego para ele na cidade dela, acompanhando ela em viagens de vários dias, enquanto Nia gastava o dinheiro suado dela. Safat, o ex-nobre, esperava que um dia pudesse ajudar os outros do mesmo jeito que o ajudaram tão de boa. Quando Saf se aproximou da Helena, ficou meio nervoso, mas ela garantiu que eles iam se ver de novo. Lá atrás, a Lord Academy não era tão ruim para os demi-humanos. Então Saf bateu a impressão que estava fugindo de casa porque todo mundo reconhecia ele como o segundo filho ganancioso da família, e ainda ficavam fofocando da Helena, a primeira F que conheceram, que era meio excluída pelos amigos dela. Saf e Helena acabaram virando bons amigos e decidiram virar professores. Quando se separaram, Helena disse que ia com eles porque queria passar um tempo com Saf na terra dela. Saíram da cidade em ruínas e finalmente chegaram ao destino. Nas ruínas, acharam um prédio que ainda estava seguro. Concordaram em ficar no primeiro andar, que tinha sala de estar, sala de jantar e banheiro. No andar de cima, tinham 6 quartos. Como não acharam outra escada para o andar de cima, acharam uma que levava ao telhado com uma vista animal da área ao redor. Apesar de terem perdido tudo, estavam felizes e decidiram reconstruir uma casa nova. Saf estava pronto para virar outra pessoa, começando a vida nova dando bom dia para Helena. Mesmo que não parecesse grande coisa, a manhã foi ótima, porque era o começo de uma vida nova. Concordaram em fazer tudo o que fosse preciso para deixar a casa nova habitável. Começaram limpando tudo, mas quando entraram no prédio, viram que a Unia tinha feito uma limpeza meio por cima. Depois que terminaram de limpar, a casa ficou limpinha e arrumada. Logo foram procurar um quarto para cada um. Quando testaram a torneira, saiu lama, e o aquecedor de água também estava quebrado. Saf ficou na pilha de consertar os dois. Aí Unia decidiu que ela e Helena iam preparar o jantar enquanto Saf estava na manutenção. Nem perceberam que a F estava mega nervosa. Enquanto Saf conseguiu resolver os pepinos, a falta de habilidade da Helena na cozinha fez o jantar ficar totalmente nas mãos da Unia, que era ex-nobre e percebeu que Helena não sabia cozinhar nada, a não ser umas comidas elfas bem ruins. Outra questão urgente era a comida, porque só tinham mantimentos para um mês. Unia tomou a frente e foi explorar os arredores, levando mais 2 pessoas pro campo, comentando que estava tudo meio maltratado. Saf puxou o cajado e vestiu a roupa de mago porque, Deus me livre, ele ficar fora de moda enquanto jogava magia. A grama alta foi cortada e os campos foram arados. O rosto da Unia brilhava, tudo graças ao controle absurdo que ele tinha da magia. Mas apesar das palavras da Unia, o ex-professor não acreditava que ele fosse uma grande bruxa, já que usava só magia de nível iniciante, e por isso as aulas que ele dava na academia eram só de farmácia mágica.
O amante de gatos disse que eles iam dar conta. Eles conseguiram carne dos monstros, o que resolveu o problema da comida. Deixaram o trabalho no campo para a bruxa enquanto Nia saiu atrás de móveis e caça. Quando a bruxa terminou o serviço, trouxe móveis novos pro salão de jantar. Safedade também consertou o aquecedor para que pudessem tomar banho tranquilo, sem perder tempo pelados. O ex-nobre ficou chocado vendo a Helena dar bronca numa mina enquanto se arrumavam. Helena ficou irritada com a proximidade das duas e perguntou se a Unia também curtiu Safat. A gata respondeu que só ficava feliz se o jovem mestre estivesse feliz. Ela ainda admitiu que o Eldina e o Safat formavam um casal legal, mesmo que só fossem próximos por causa dos nomes parecidos. Mas aí Unia falou que ela ia ser amante do jovem mestre. Depois do banho do Safat, ele percebeu que as duas minas estavam de boas, e um mês depois, a safra estava pronta para a colheita. De repente, Unia avisou que alguém da companhia estava chegando. No começo parecia uma ameaça, mas era o Curó, elogiando o que eles tinham feito. Por todo lado, o ogro lamentava que a comida e os suprimentos que ele trouxe nem tinham sido usados. Eles ficaram seguros na hora, com Curó dizendo que, se não fosse assim, ele com certeza teria ajudado, mas admitiu de novo que estava sem dinheiro, o que Curó disse que não precisava. Ficaram surpresos com o interesse dele na poção do destino, que deixou os dois sem palavras. Eles conversaram sobre a possibilidade da poção do Safed, mas estavam proibidos de entrar na cidade. Ele falou que tinha um lugar onde humanos podiam fazer a poção vital, mas teriam que voltar em um mês quando a poção estivesse pronta. Depois de preparar o quarto de trabalho, Safat fez o remédio e produziu todo o lote. Depois de um mês, viajaram juntos por 2 dias rumo ao noroeste até chegar na vila Demi-humana aos pés da montanha Gorn. Ao chegar na Vila Linda, foram recebidos por um demi-humano agressivo que os ameaçou. Unia rapidamente desarmou o estranho, que era uma fera demoníaca. Mas Unia estava confiante que ia ganhar, porque ninguém podia vencer ela, até que o Curó apareceu entre os dois demi-humanos. O estranho reconheceu o Curó, ficou calmo e voltou à forma normal. O demi-humano, conhecido como Gogs, era um homem-cão e capitão da guarda. Pediu desculpas pela atitude quando o Curó perguntou sobre a estranheza na vila. O capitão revelou que a vila estava passando por uma epidemia, com os doentes todos abrigados na igreja. Também explicou que eles eram uma guarnição enviada da capital, e que ele era um dos poucos que não tinha sido infectado. Aí os subordinados chegaram correndo gritando que alguém tinha desmaiado. Gogs ficou preocupado porque essa pessoa era a única que sabia misturar remédios na vila. Quando Safat perguntou se podiam vender os remédios na vila, o capitão ficou puto. Mas o grupo do SAP levou eles para a igreja, onde vários doentes estavam jogados no chão. A situação era pior do que imaginavam. E Yumi, que também cuidava da igreja, estava entre os 8 sobreviventes doentes. Não tinha tempo para ficar checando, e ela estava com febre alta e manchas vermelhas no pescoço. Helena fez o ex-professor perceber que podia ser dengue. Eles usavam a mesma bactéria para infectar, e Safat acreditava que podiam criar um remédio usando o que carregavam. Helena concordou na hora e mandou Unia e Kuro fazerem o máximo de água gelada possível. Mas eles tiveram que tomar umas gotas do remédio primeiro para não se infectar, porque o Safat nunca tinha ouvido falar de surto de dengue antes. Ele se perguntou se tinha alguma causa por trás disso, mas focou primeiro em aplicar o remédio. Yumi contou que não tinha grana para pagar, mas o farmacêutico falou que podia usar de graça porque era emergência. Helena começou a pensar se tinha algo errado com os desejos dela, enquanto Yomi ficou em dúvida. Os moradores ficaram agitados com a ajuda de um humano para outra raça, desconfiando que tinha algum plano sinistro rolando. O ex-nobre resolveu deixar o cuidado do povo com a Helena, enquanto ele ia investigar a origem da infecção, porque a vila continuaria adoecendo se a raiz do problema não fosse resolvida. Com essa decisão tomada, o ex-nobre deixou a comunidade na mão da Helena, e ao ir investigar a fonte da infecção, percebeu que os moradores iam continuar sofrendo se não agissem rápido. Gogs passou seu plano para o capitão de investigar uma área remota fora da rota segura. Então o capitão levou eles para uma área isolada, não muito longe da vila. Alguém disse que 5 dias atrás tinha muitos cadáveres apodrecendo lá, mas que agora tinham sido queimados e enterrados. Quem cuidou disso foi o primeiro a ficar doente com febre alta. O Safat logo percebeu que os corpos eram a fonte da infecção, porque a bactéria da dengue tinha se desenvolvido ali. Perguntou quem tinha feito aquilo, mas ninguém sabia. Ele foi embora dizendo que alguém devia ter feito isso de propósito. Ficou de olho no farmacêutico e ficou convencido que Safat estava fingindo ser o salvador deles, mas na real queria sugar todo o dinheiro do povo. Ele negou as acusações, desacreditando que alguém pudesse ser tão ruim.
No meio do trabalho deles, alguém de repente implorou por ajuda. Os dois homens ficaram confusos, achando que nunca tinham visto a pessoa. Quando ela desmaiou de repente, perceberam que estava muito ferida. Mesmo assim, a garota estava decidida a ajudar, colocando toda a força que tinha. Pediram para ajudar uma irmã muito doente que estava presa numa caverna. Googz pediu pro Saf levar eles para a igreja, mas como já estava cheia, decidiu cuidar lá mesmo. Quando o farmacêutico perguntou pro capitão se conhecia eles, ele admitiu que não, mas começou a trabalhar fazendo uma nova poção medicinal com magia. Tratou a garota mais nova primeiro, e logo a erupção que estava quase sumindo começou a melhorar. Saf anunciou que a eliminação da bactéria da febre escarlate foi um sucesso. Isso deixou Googz feliz, mas eles ainda não estavam 100% curados, porque estavam fracos. O farmacêutico teve que continuar curando eles com magia até acordarem. Enquanto isso, Googz voluntariamente atendeu ao pedido do Saf de contar tudo para Eldina. Depois que o capitão saiu, a bruxa continuou jogando magia de cura. No dia seguinte, quando o homem-cão voltou, o Neil acompanhou. Os dois demi-humanos pareciam gato e cachorro discutindo quem era o mais perigoso, mas Googz parecia ter mudado de ideia sobre o Safate. Aí a garota mais nova acordou primeiro, surpresa ao ver os estranhos ao redor. Antes que pudessem explicar tudo, ela viu que a irmã mais velha estava inconsciente. Num instante, se transformou num dragão enorme. Eles ressaltaram a necessidade de libertar a irmã antes de soltar a fúria como uma fera feroz pronta para atacar na visão daquela criatura escamosa e alada. Qualquer um podia pensar se a garota era um dragão ou uma viver, mas então ela deslizou para frente para atacar. Enquanto isso, os demi-humanos tentavam salvá-la. A última bruxa ainda não acreditava que dragões ainda existissem no mundo. Antigamente, a maioria dos clãs de dragão migrou para o inferno, deixando só alguns na terra. Por isso, escamas e ossos de dragão eram vendidos por preços altos, como materiais raros para armas. Agora, preocupado, Safate pediu para Unia tomar cuidado, porque a meio-gata só desviou de um ataque de dragão de uma viver. Quando o vestido dela entrou em contato com o líquido que a besta secreta, parte do vestido começou a se desintegrar, e foi aí que Sap percebeu o quão corrosivo era o veneno. Diante do monte de cadáveres de bruxas, Sap achou que a garota podia ter alguma coisa a ver com aquilo. Além disso, a besta parecia estar protegendo a irmã, enquanto Nonia continuava ocupando a mente da raça Viver Vault. Pelas feridas da irmã, parecia que tinham sido atacadas por alguém. As duas minas estavam juntando cascas de javali porque tinham vários rivais, e a irmã ainda era nova. Ia ser difícil passar a vida num esconderijo de magos. O capitão ouviu a situação e pediu ajuda pro Googz, que disse que devia chegar perto do dragão. O que Googz sabia é que avançou com segurança, forçando o demi-humano a protegê-lo às custas da espada dele. Agora, como estava perto dos humanos, confrontou o dragão, dizendo alto que só queria ajudar as duas meninas. A viver, em perigo e precisando de um tempo para se curar, ouviu com pesar pelas próprias ações. Sas garantiu que estava tudo bem, mas falou que deviam focar em melhorar a irmã dela. Logo, a viver voltou à forma humana, mais pelada, ficou vermelha, e Saf ofereceu o casaco dele. Depois, enquanto a bruxa levava a irmã mais velha de volta à vila, Googz ofereceu ajuda, mas foi desacreditado pela irmã mais nova. Do lado de fora da igreja, encontraram Helena, e Kuro garantiu que a infecção não era contagiosa. Quando o farmacêutico perguntou sobre o tratamento, Helena contou que, apesar de usar magia de cura, a droga dentro do paciente tinha aumentado, e até as enfermeiras e parentes dos pacientes também estavam com sintomas. Mas ninguém tinha coragem de cuidar deles. O remédio criado pelos humanos preferia esperar a ajuda de outros. Mas Safate se sentia impotente. Então Googz decidiu resolver a situação e convenceu todo mundo que o remédio era bom. Se ninguém podia pagar, ele ia comprar do Safate, o que preocupou Yon. Mas o capitão não estava preocupado porque guardou uma grana. Quando falaram do preço, o farmacêutico mostrou 3 dígitos. No começo, Googz achou que custava 30 mil ou até 30 milhões, mas na real era só 300, um preço bem mais em conta. Todo mundo ficou boquiaberto ao ouvir um grito vindo de dentro da igreja, dando pistas confusas sobre o destino do Safate. Kuro explicou que conseguir remédio decente na fronteira custa uma grana, principalmente porque magia quase sempre é coisa de humano. Os demi-humanos têm pouca chance de aprender. Depois que o GPP falou pro filho que magia medicinal era boa porque dava para ganhar dinheiro vendendo remédio caro pros ricos. O farmacêutico, mesmo fora da escola por esse motivo, ao ver o rosto esperançoso do demi-humano doente na sua frente, ficou grato por estar aprendendo bruxaria.
Apesar do remédio ser barato, rolou uma grana de subsídio da área comercial pro Safate, e o valor era até grande porque ele ajudou a igreja e os moradores. Agora eles confiavam nele. Depois de preencher os papéis, os demi-humanos, especialmente o Gogs, puderam começar a fazer comércio com a vila. Enquanto isso, o farmacêutico assinou o documento com seu apelido antigo, Gaji Yumi, e perguntou por que o remédio dele não tinha subsídio. Só disseram que o remédio dele não funcionava. Ele agradeceu aos céus pelos remédios do Safate. Depois que os remédios foram distribuídos, o Safate decidiu que não podiam ficar muito tempo, enquanto olhava para os dois irmãos. Em voz alta, a bruxa disse que estava sem remédio e precisava ir para casa, mas Safate pensou secretamente que não podia deixar as duas minas que causaram a doença naquele lugar. No carro, o farmacêutico pediu desculpa para os parceiros por ter apressado eles, e contou a situação das duas irmãs enquanto deixavam os demi-humanos no assentamento. Eles acenaram tchau, e Gogs prometeu que ia chamar eles da próxima vez para um bom aperitivo. Os humanos ficaram boquiabertos, mas as minas não. E agora eles tinham um lugar para trocar coisas da próxima vez que estivessem em casa. A irmã mais velha, chamada Eura, finalmente acordou e tinha lembranças vagas de alguém salvando ela. Ao ver a irmã no meio dos estranhos, sentiu logo a vontade de protegê-la. Mas o que a surpreendeu foi ver eles rindo juntos. Depois de um tempo, a irmã mais nova explicou que ela estava errada e contou o que realmente aconteceu. Eura ficou mal e chateada quando Nia avisou que era hora dela e Helena partirem. A bruxa revelou que ainda tinham que entregar remédio para a vila no pé da montanha. Depois que se apresentaram, falaram para as irmãs que podiam se recuperar na casa delas. Enquanto isso, Eura e a irmã também se apresentaram, mas em vez de apertar a mão do Saf, fizeram uma reverência depois que as duas bruxas saíram. Tinha um brilho no olhar dela que mostrava que tinham preparado roupa para Eura quando foram levadas para o quarto dormir. Naquela hora, a irmã mais velha lembrou como Safate tinha curado elas na caverna, principalmente o calor das mãos dele, que fez o rosto dela esquentar. Não tinha dúvida que a mina sentiu algo forte na primeira vez, ela lembrava bem. Prometeu para a mãe que sempre ia cuidar da irmã. Logo deu instruções para Eura que, embora o destino do Safate fosse bom, ela nunca devia descobrir que elas eram dragões. Eura começou a suar, se sentindo culpada por já ter ferrado a irmã dando instrução antes mesmo de falar, o que irritou a mais nova, Eura. Mas ela insistiu que Safate era gente boa, porque cuidou rápido da irmã mais velha e fez remédios para as pessoas da vila. Agora quem estava se sentindo culpada era a irmã mais velha, principalmente porque tinha sido rude com um cara tão generoso. O homem ajudou eles e depois pediu perdão quando voltou. As duas bruxas estavam indo pro Monte Gors depois de terem levado uma derrota 2 dias antes. Nia falou que, já que as duas bruxas iam viajar sozinhas, era uma chance para os elfos chegarem mais perto do Safate. Mas ela não fez nada para avançar a relação, e Helena estava preocupada porque estava cheirando mal. Já fazia dias que não tomava banho na vila. Felizmente, Gogs recebeu eles dizendo que todo mundo tinha se recuperado e voltado à vida normal. A vila estava animada, e geral os recebeu de coração aberto, agradecendo pelo remédio que curou todo mundo. Gogs virou uma celebridade local, com gente disputando a atenção dele e dando presente. O tratamento antes frio deixou a Helena muito feliz. Ela nem percebeu quando um homem tentou chegar nela, porque estava focada no cara e na mulher que pareciam os pais dela dentro da igreja. Ion cumprimentou ela animado, e ela achou que os dois eram casados. Helena quase desmaiou de confusão. Os dois eram casados mesmo sem nunca terem saído juntos. Safate se perguntou por que achou que tinha visto o casal, mas o farmacêutico ficou confuso quando disse que eles não eram um casal. A fada ficou irritada ao descobrir que os humanos são meio lentos para entender amor e murmurou: seria legal se a outra pessoa confirmasse o relacionamento, se não é uma dica enorme. Não entendo por que nosso protagonista ficou tão confuso. Tudo rolou rápido quando Yom ofereceu uma cama na igreja. Os amigos ficaram surpresos ao ganhar só uma cama de solteiro. Sem hesitar, ele foi logo procurar uma solução, mas de repente tirou o casaco e falou que não ligava se eles iam dormir juntos ou não. Não quero mais te dar trabalho, mas será que essa é a real razão? Enquanto tiveram sorte de evitar o incômodo do Gogs, as duas bruxas ficaram sem graça deitadas lado a lado na cama. Helena estava sofrendo pela falta de experiência nesse assunto. Ela ficou confusa, sem saber o que fazer. Queria imitar a sinceridade da Nia, mas não conseguia. Só desejava de coração que o Safate chegasse mais perto dela. Quando ele finalmente chamou o nome dela,
Ela ficou animada, mas ele só falou de dar mais espaço para Eldina, e a garota ficou decepcionada, mas ainda admirava a bondade natural do Saf que o fazia ajudar quem precisava. No fim, nada mudou e a F continuou chateada. Safet só consultou ela sobre uma coisa enquanto pensava em ajudar a irmã mais velha com magia. Enquanto Eora percebeu que na vila onde viviam não tinha mais ninguém, ela recebeu a notícia que a vila já foi uma cidade. Mas depois que uma estrada nova foi construída, todo mundo mudou para a cidade. Quando a irmã mais velha descobriu a idade, a garota ficou meio misteriosa, tentando impedir que ele visse algo que era um urso. Mas quando a convidada Eora falou que não podiam ter bicho de estimação agora, o urso era tão fofo que até a irmã dela concordou. Quisesse ou não, ele começou a se apaixonar pelos olhos lindos dela. Mas Onia tinha outros planos e usou umas armas perigosas no bicho naquele momento. Depois de ouvir gritos, correram para outro lugar e encontraram as irmãs segurando objetos perigosos. De novo, o bicho se escondeu atrás do sofá enquanto a irmã pedia para a gata não machucar o animal fofo. Mas Onia disse que só estava tentando assustar ele. A empregada falou que a irmã era boa menina e ajudava com as tarefas das duas. Depois de ficarem ocupados com o bicho fofo, o assunto finalmente chegou e disseram que todos os pacientes de dengue da vila tinham sido curados e ninguém tinha morrido. A irmã mais velha chorou aliviada quando o farmacêutico elogiou ela por proteger a irmã mais nova, e ofereceu que as duas ficassem com eles. As duas ficaram surpresas, principalmente quando a bruxa deu 2 anéis para elas. Parecia que Nonia estava preocupada, e Helena estava exasperada, enquanto Sap falou para as irmãs que os anéis tinham magia de ilusão que fazia as pessoas acreditarem que elas eram na real mulheres lagarto. Se usassem, Eora e Era poderiam morar na cidade, que era muito mais segura do que viver na montanha como um homem bruto como ele. Ele mesmo colocou os anéis nos dedos delas, deixando as minas hipnotizadas, sem parar de falar nisso desde então. Elas tinham perdido a mãe, que tinha falecido. Achavam que iam morar sozinhas, o que as deixou felizes, aceitando de coração fazer parte da nova família. Enquanto isso, Unia dava bronca no jovem mestre que não entendia nada do que tinha acabado de fazer. Oora achou o cara extraordinário e decidiu se esforçar para ajudar ele. No dia seguinte, quando acordou, se viu dormindo junto com o urso fofo. Mas quando olhou para cima, encontrou uma mina pelada abraçada no travesseiro. Safat ficou pasmo, porque tinha certeza que tinha ido dormir com o urso, não com uma mina pelada e pequena demi-humana, o que parecia bem ruim pensado assim. A menina com orelhas de urso cumprimentou de boa manhã, enquanto Nonia ficou chocada com a cena bizarra na frente dela. De algum jeito, a meio-gata pensou que a mina era filha do jovem mestre, e Helena fazia um malabarismo mental pesado. As minas ficaram confusas sobre o que pensar. Aconteceu que o urso do dia anterior tinha virado Demi, e ela ficou feliz que ele não tinha comido ela. Enquanto isso, Helena sabia que a mina devia ter vindo para a região para se proteger da caça, já que caçar era proibido em áreas com muitos demi-humanos, tipo a vila no pé da montanha. A montanha só podia querer dizer que a mina estava bem longe de casa, quando começaram a perguntar de onde ela era. Ela respondeu meio sem graça que não lembrava, só que fugiu de gente perigosa porque estava sempre sozinha. Nem sabia o nome real, então a irmã sugeriu o nome que inventaram pro urso na noite anterior, Corocu. A menina pareceu curtir, e depois devorou a comida na frente dela com fome. Quando Corocu encheu a barriga e o pessoal percebeu que ia ter que expandir os campos para aguentar a família que crescia, a menina começou a chamar o farmacêutico de mestre e expressou o desejo de casar com o Safat, que de repente sentiu o peso do olhar da Eldena. Alguém resolveu ir para a vila no pé da montanha procurar os pais da Corocu, mas de repente, Kuro e a turma de ogros apareceu. Eles revelaram que tinha uma doença se espalhando rápido na cidade há uns 7 dias para o sudeste de onde estavam. Na hora, Kuro estava preocupado, mas Helena garantiu que os moradores no pé da montanha estavam seguros porque estavam em outra direção. Kuro falou que precisava de tempo para fazer o remédio, achando que conseguia. Infelizmente, isso atrasava a busca pelos pais da Corocu, mas a menina urso nem parecia ligar. Depois, todo mundo ajudaria a expandir os campos enquanto Safad e Helena trabalhavam para aperfeiçoar a cura. Teve uma confusão com a Corocu que a Unia conseguiu segurar. Depois de terminar a poção 4 dias antes do esperado, as bruxas foram logo contar pro Kuro que iam entregar o remédio logo e deram o dinheiro de pagamento. As duas estavam cansadas, mas depois de uma boa noite de sono, Unia e Corocu partiram para a vila no topo da montanha, com a mais nova super animada. Ela foi com o mestre, mas quase nunca com a Unia porque não conseguia esquecer que a gata tentou comer ela na vila do distrito comercial.
Ele prometeu pedir na prefeitura para cuidar da menina, e aí Ioma deu abrigo para os dois quando o farmacêutico perguntou quem eles eram. Unia falou na maior cara dura que era o namorado dela, enquanto Koroku nem titubeou e disse que iam casar no futuro. Iome deu mais uma cama, mas dessa vez o Safate recusou, falando que preferia dormir na biblioteca. Ion ficou arrasado, mas mandou o irmão mais novo se controlar, já que ele também queria dormir do lado do jovem mestre. O cara tava com uma sorte danada naquela noite. Embora Unia parecesse a irmã mais velha madura, era inegável que ela era muito atraente. Eles ficaram zoando sobre amor esses dias, mas o cara não conseguia tirar da cabeça a noite com a Helena. Sentindo um calorzinho, ele resolveu se distrair lendo um livro que nunca tinha visto antes, um livro de musas mágicas. Enquanto dormia, o farmacêutico percebeu que a Unia sempre voltava pro lugar onde ele estava, não importava quantas vezes ele tentasse levar ela embora. Enquanto ele pensava se conseguiria dormir de novo, a Unia estava ali do lado dele. O servidor comentou como estava feliz de ver a cara do jovem mestre dormindo no escritório da Associação do Distrito Comercial. Mesmo que viesse de um assentamento meio furado, pediu desculpa para a menina urso, que nem se importou porque estava de boa com a bruxa e todo aquele rolê. O farmacêutico não conseguiu segurar a curiosidade. Alia contou que o festival da colheita no Green ia rolar logo, mas por causa da epidemia que se espalhava na cidade vizinha, provavelmente ia ser cancelado. Todo mundo descreveu o Green direitinho. Enquanto Helena olhava a foto da família, não entendia como a família Safate ia punir ela tão pesado. Eles foram rapidamente protegidos e os outros correram para casa. Quando chegaram, Helena disse que não precisava se preocupar porque o Green era uma cidade de fronteira bem equipada, com magos médicos excelentes. Mesmo assim, Eldina ainda estava preocupada porque, pelas anotações que Kuro deu para ela, não era uma doença que um médico comum pudesse tratar, e se a doença no Green fosse a mesma e eles não tivessem o conhecimento certo, o povo da cidade ia se ferrar, e a família da Eldina também. O farmacêutico tentou ajeitar o remédio para dar para eles, mas Helena recusou, dizendo que não estava nem aí porque a família dela também participou da expulsão do Safet. Outros humanos disseram que não importava para ela, porque era impossível enfrentar as ordens da família Grid. Quando Helena se virou, foi vista chorando e pediu pro Saf parar, porque se ele se aproximasse da cidade, a ganância ia achar ele e no fim iam ganhar. Eles também foram expulsos de casa, mas os ex-nobres nem ligaram, só disseram que iam pensar em algo quando rolasse. Helena ficou emocionada e chorou, implorando pros humanos ajudarem. O Green foi um alívio enorme pro cara, especialmente porque ele tinha comprado um monte de material na vila enquanto começavam a produzir remédios para as doenças. Ele se perguntou como aceitariam a ajuda do jovem mestre, considerando que eram tão hostis com ele. Ora sugeriu pedir para o comerciante da vila mandar a cura, mas Helena achou mais fácil dar a cura para a família dela primeiro. Apesar de não serem aliados, Eldena tinha confiança que eles iam cuidar do resto quando a cura chegasse. Aí aconteceu algo com a Eura que fez a Eldina perceber isso e agir rápido. Em meia hora, 8 safates desmaiaram, sendo que normalmente o trem de carga demorava 6 dias para fazer isso. Segundo a ONU, viajar à noite no escuro era a melhor opção. Mas Elden ressaltou que, apesar de usarem magia de camuflagem, ainda era arriscado. Podiam ser detectados se chegassem muito perto, e com as barreiras ao redor da cidade, era impossível sobrevoar. Ele falou, se a gente conseguir levar a carga pela cidade, eu cuido do resto, o que deixou os elfos curiosos para saber o que o amante de gatos ia fazer. Mas o servo só falou que tudo era segredo até o pôr do sol. No dia seguinte, o grupo montou nos dragões dos irmãos mais velhos, carregando remédios entre eles. Finalmente, ao verem o Green pousaram não muito longe do muro da cidade. Unia assumiu o transporte do remédio. A gata falou pro jovem mestre e os outros que podiam voltar agora, mas o Safate disse que não podiam deixar tudo só com eles. O amante de gatos não queria mostrar o lado ruim, então pediu que soltassem o cabelo dela, enquanto o farmacêutico não entendia os pensamentos obscuros que Helena achava que a gata queria eliminar todas as testemunhas. Ela veio até ele, mas a fada a interrompeu, dizendo que não precisava carregar toda a responsabilidade sozinha, já que eles eram família. Começaram a planejar algo, sentindo que a barreira não era tão forte. Rapidinho, Helena conseguiu abrir passagem para ela e mostrou o lugar usual para onde fugia quando queria sair da cidade. Parecia impossível a Unia carregar todo aquele peso por cima do muro. Koroku falou que conseguia, e mostrou isso quando trabalharam na logística, seguindo a ideia da Eldina.
Executaram o plano depois que Sif lançou um feitiço de camuflagem na Onia, então removeram a barreira enquanto Kuma jogava a Onia no ar para ajudar ela a passar o muro criado pela gata, fazendo o grupo vibrar. Logo, ficou silencioso quando Onia anunciou que tinha enviado a cura. O grupo voltou para casa, na esperança que o remédio ajudasse a acabar com a epidemia. De manhã, enquanto os pais da Helena escreviam uma carta, chegaram uma grande entrega junto com uma carta da filha. A F teve dificuldade para escrever uma mensagem adequada, mas no fim só desejou saúde e felicidade para todo mundo. Logo perceberam que aquele remédio era a solução para a epidemia e distribuíram generosamente de graça. Apesar do destino dela e dos outros não saberem se o remédio era eficaz, a luta contra a epidemia continuava, e os monges do Green Combo viram que o festival da colheita ia acontecer normalmente naquele ano. Porém, o destino fez ele ser cercado por várias minas extraordinárias. Durante o projeto recente, ele quase não fez nada porque tinha que viver o suficiente e usar tudo para mantê-lo feliz. Tentando se animar, as irmãs chegaram dizendo que tinham algo para mostrar. Era que as irmãs Viver Dragão tinham perdido suas escamas preciosas e agora tinham uma montanha delas. Enquanto a Hora explicava que não sabia como usar as escamas, o farmacêutico e os outros ficaram fascinados e quiseram ver de perto, admirando as escamas. O farmacêutico nunca tinha visto um material tão valioso assim de perto, e seu exame fez a Iora se sentir envergonhada, comparando suas atitudes. Ela olhou para as calcinhas velhas dela. Sim, o cara tinha um pouco de vergonha na cara. As calcinhas sujas das duas minas dragão fizeram elas corarem, enquanto Nonia supôs que as escamas podiam ser vendidas por um preço bem alto, o que surpreendeu a irmã do farmacêutico, que confirmou e animou as duas minas dragão na montanha. Mais perguntas para Eldina. A estudiosa dela acordou animada. Ela perguntou para as minas se podia pegar algumas escamas, e depois que elas aceitaram, a F correu pro laboratório, ansiosa para conversar com Kuró sobre as escamas. Como o ogro ainda não tinha feito isso, ele resolveu voltar para falar com a Aliá sobre as escamas e planejava fingir que tinham encontrado material valioso para armas na viagem. Ele não queria acompanhar ela. Mas como Helena estava muito focada na pesquisa, ele teve que ficar para lembrar a estudiosa de comer e dormir. Koroku queria acompanhar o Saf de novo, mas os servos ficaram preocupados porque ela podia atrapalhar nas compras dos voluntários. Eles vieram junto e disseram que ela seria parceira de brincadeiras da Koroku, e assim, seriam companhia do Cefate na viagem que estava por vir. Enquanto isso, a Hora continuava ajudando a Onia na vila, e o farmacêutico procurava a Aliá para consultar sobre a garota dragão escamosa pro bem dos humanos. A conclusão sobre as amostras que ela trouxe mostrou que nunca tinha visto um estado tão bom antes. Enquanto Hera ficou feliz em ouvir isso, o elogio da irmã a inspirou a buscar mais informações fora dali. Eles encontraram o Gogs, que os convenceu a beber com ele, garantindo pro farmacêutico que as crianças só iam beber suco. Como os humanos ainda estavam meio em dúvida, o capitão da guarda falou que o destino do Safet não ia acontecer se ele ajudasse no trabalho. Subindo a montanha Gorn, Gogs contou que ultimamente tinham uns caçadores ilegais por perto. Então, ele ampliou a pesquisa baseado na história do herói que destruiu 5 dos 6 portões pro mundo demoníaco. Percebeu que um dos portões estava mesmo na montanha Gorn, depois de observar umas inscrições. Ao reconhecer as letras, avisou o capitão que parecia que não tinha magia perigosa envolvida naquele portão quebrado. Mas se contassem para a Academia Mágica da capital real, eles iam querer se meter. Não deixariam passar porque tinham medo que seu território fosse invadido por uma galera metida. Quando o sapato do Safed bateu numa pedra com uma gravação, ele decidiu guardar e disse que talvez encontrasse algo com aquilo depois. Y mais uma vez ofereceu hospedagem, enquanto o farmacêutico pensava onde iam dormir. De repente lembrou onde viu aquelas letras na pedra, nos livros perto dele. Da última vez que ficou perto do Yon, dormiu na biblioteca. No dia seguinte conseguiu pegar uns livros emprestados por um tempo, mas teve dificuldade para achar comprador para as escamas da Eura. Por sorte, conseguiu o dinheiro do depósito que a IA deu. Usou a grana para comprar o que precisava e guardar as escamas na loja. Agora só restava esperar o Kuro voltar da viagem. Quando chegaram em casa, uma grande fonte de água recebeu o grupo, e Unia correu para avisar que algo ruim tinha acontecido. Por um instante, o calor fez ela pensar que Helena tinha falhado numa experiência, mas Unia falou firme que a culpa era dela. Eles estavam construindo um galpão para descartar as escamas quando Unia bateu com a picareta no chão e causou a fonte. Depois de explorar um pouco, achou um cano de água debaixo da terra onde a gata cavava no dia seguinte. Enquanto isso, Helena foi analisar a água e Unia saiu atrás do cano. Por fim, descobriram que a água vinha de uma fonte termal.
Logo começaram a limpar e consertar toda a área. Todo mundo foi trabalhar depois. Agora tinham uma piscina ao ar livre que todo mundo estava animado. Helena se garantiu de separar os sexos na hora do banho. Enquanto todas as minas curtiam um banho coletivo, ele estava sozinho em outro banho, pensando em como aquele lugar ia atrair cliente quando desenterrou a pedra que achou na montanha Gorn. Pensou que devia ser uma inscrição de um mundo mágico diferente. E enquanto ele refletia, de repente uma voz de mulher desconhecida leu a inscrição. Ela disse que era guardiã do portal, chamada Fenty, e reclamou de como a galera jovem hoje em dia é lenta para entender a natureza da magia. O protagonista percebeu que tinha uma estranha no banheiro com ele, e o caos começou quando as meninas dos outros banheiros também ouviram a voz da desconhecida. Todas correram pro outro lado do banheiro. A gata garantiu para a menina mais nova que ela também ia ter um corpo incrível quando crescesse. Sem perceber, uma levou uma alfinetada falando que o peito dela não era muito grande. A Helena ficou arrasada, achando que o dela era até menor que o da Eura. Enquanto isso, a irmã dragão ficou encantada com a pele linda da F e viu o cabelo dela se soltar. A Helena quis arrumar, quando ouviu outra voz de mulher vindo de outro banho, bem afiada. Naquele momento, a menina correu até onde estava o Safat. Quando a O'Neill viu que o jovem mestre estava acompanhado por uma mulher, ficou logo na defensiva. Enquanto isso, a Helena pediu para os dois pelo menos colocarem uma toalha na frente do Saf, mas, distraída com uma melancia gigante flutuando na água, ela ficou zonza, escorregou e perdeu a toalha ao tentar pegar a fruta, o que a surpreendeu. A mulher desapareceu do nada antes de reaparecer acima deles, completamente translúcida. Todo mundo ficou de boca aberta, inclusive Helena, mas por motivos diferentes. Ela se perguntou se o que viram era um corpo espiritual flutuando. Fenty contou que os jovens não escolhiam parceiros pelo tamanho do peito, e nenhuma palavra mais verdadeira foi dita, o que fez a mente pesquisadora da Helena sair do fundo do poço. Ela se perguntou se era possível ter um corpo espiritual aos 100 anos. A guardiã respondeu que sim, principalmente porque ele manjava de magia do reino dos demônios, esquecendo completamente que devia controlar o olhar. Animado, Sap perguntou se os livros eram do reino demoníaco. A irmã dragão sugeriu que todos colocassem a roupa primeiro. Folheando os livros que o farmacêutico pegou emprestado do Yon, Fenty decretou que devia ser um grimório do reino dos demônios. Ansioso, Sapfat perguntou sobre o conteúdo, mas a guardiã achou a ideia dolorosa. Depois, porém, deu umas dicas de tradução dos caracteres mágicos do grimório. Em troca, queria aproveitar as fontes termais de graça e responder qualquer pergunta do Safat, o que animou o mago, que ia traduzir o livro inteiro que estava lidando. Com tantos problemas das meninas, a cozinheira já estava com fome de novo. Os suprimentos estavam acabando e não podiam caçar muito para não ferrar o ecossistema. Ficaram pensando no que fazer. Sem conseguir atrair cliente para as fontes termais naquela área isolada, nem comprador para as escamas das irmãs dragão na vila perto da montanha Gorn, esperavam que o Kuro voltasse logo. Ouviram o Fold sugerir a solução de pegar o remédio direto de uma das irmãs dragão pagando. Todo mundo achou boa ideia, e a mulher flutuante apareceu para acompanhar o Safad e a Diora, guiando eles pro acampamento dos mercadores Kuro. O acampamento surpreendeu a magia dela, já que ela podia usar clarividência. Fenty revelou que via além disso, deixando os humanos na dúvida se tudo era magia vinda do reino demoníaco. Finalmente viram o acampamento e, ao pousar, Safat chamou baixinho o Kuró, que ficou surpreso. Depois, o ogro explicou um pouco enquanto jogava um saco pesado de moedas pro farmacêutico. Pros humanos, as moedas eram demais. Kuró explicou que a situação estava ficando séria. Mas quando mostrou que o remédio do Safat era realmente eficaz, o preço subiu, e o farmacêutico ficou preocupado. Teve gente que não podia pagar, mas Kuro garantiu que o negócio dele era justo, não cobrava dos pobres mais do que eles podiam pagar. Ele confirmou pessoalmente que a epidemia tinha acabado, e ficou feliz em ouvir que humanos finalmente estavam mostrando pro amigo as escamas que as dragões soltaram. Ele exclamou que nunca tinha visto nada tão lindo na vida. O vendedor prometeu ao Safat que ia mostrar o quanto era fera vendendo aquilo por um preço alto. Agora que os problemas estavam resolvidos, a bruxa podia focar em traduzir o grimório antes mesmo de chegar em casa. Ele já lia os feitiços de movimento quando, de repente, virou o pai dele aos 40 anos para garantir que o feitiço funcionou. Mas percebeu que a cara atual parecia de sapo, o que era uma descrição bem certeira. Safat voltou à forma normal. Perguntou para a mulher onde ela estava, mas ela só disse que odiava gigantes.
O mago não perdeu tempo e começou a perguntar coisas sobre o livro, o que o fez pensar que gostava mais do Grimório do que imaginava antes. Se pensava que estava meio animado demais antes, sem conectar os pontos das informações que tinha sobre as ações do caçador. Ela explicou por que só tinha demi-humanos no assentamento, como se o chefe dela não fosse um demi-humano também. Para ela, ele queria que ela explicasse de um jeito estúpido. O adulto tentou se retratar do que tinha falado, mas a mulher já tinha terminado o discurso, porque tinha sido demitida. Agora, Finalia estava sozinha lendo uma petição antiga. Lembrou como era complicado encontrar supremacistas humanos e todo o racismo naquela petição. Era sobre o abandono do dever dos soldados no posto da fronteira perto da Montanha Gor. Não era surpresa, já que era destino dos novatos que entravam nas ordens dos cavaleiros e dos rebaixados. A Montanha Gorn despertou na Felia a lembrança do portão sendo assombrado por uma mulher. Ela se perguntou se tinham passado pela casa e chegado à Montanha Gorn. Enquanto isso, a guardiã que o Safate não tinha percebido ainda os acompanhava. Eura obedeceu à bruxa, que fez um muro tão impressionante que a garota dragão conseguiu pousar nele. O MP do Safate tinha baixado, mas ela nem ligou porque achou o muro lindo e sólido. Fente sugeriu ficar longe da vila, mas não voar para a vila dos outros dois. O mago ficou chocado ao ver o muro gigante se mexer de verdade. Os moradores ficaram preocupados com o muro grande enquanto seguiam as instruções, enquanto o MP do Safate era consumido. Fente explicou que era para proteger dos ataques e que se a bruxa se afastasse demais, o MP dela ia acabar. Isso também evitava que humanos desmaiassem ao mesmo tempo. De repente, o muro sumiu, causando confusão entre os guardas e os cidadãos. Mesmo assim, Gogs resolveu não contar nada, porque confiava que os soldados do posto não iam agir. Foi quando uma Alia assustada veio pedir ajuda pro Gogs, enquanto os soldados do posto apareciam. Quando os formiguinhas chegaram para conversar com os humanos sobre o aumento da caça ilegal no território, os humanos ficaram na defensiva, dizendo que não tinham caçadores ilegais entre eles, mas pediram que fossem mais firmes no combate ao problema. Segundo Gogs, eles disseram claramente que a Alia queria ser reconhecida como indivíduo independente, mas precisava cuidar da própria segurança, já que não eram reconhecidos como vila na floresta e não tinham direito a isso. O capitão da guarda também lembrou ele de um erro que tinha cometido. Eura se vestiu de fada, com roupa feita de folhas, enquanto cuidava da Safet, a dragão imobilizada. Ela falou que não iam conseguir voltar para casa antes da meia-noite, e Fente pediu desculpas por não conseguir usar magia de teletransporte quando a Hora perguntou. O corpo espiritual só conseguia isso porque usar magia com objetos pesados era perigoso. A Saz imobilizada agradeceu o quanto o corpo espiritual dela aguentou por centenas de anos para ajudar os voluntários. Helena foi avisada pela bruxa que ia se atrasar, e Safate agradeceu por voltar para casa na árvore. Corocu fez birra porque o mestre ainda não tinha chegado, enquanto Nonia falou que o destino seguro podia estar ocupado demais com magia sombria. O cara com jeito de gato revelou que ele estava descansando perto da Montanha Gorn para acalmar a Corocu. Nia levou ela até o telhado para mostrar onde ficava a Montanha Gorn, enquanto os outros seguiram atrás. Uma luz forte iluminou o céu da noite, preocupando os guardas, e uma coluna de fogo apareceu. As minas preocupadas logo se organizaram para achar lugar seguro, enquanto a garota se perguntava se o fogo era obra do dragão da terra. O espírito imaginava se alguém tinha provocado a ira dele sem querer. Os humanos fugiram das chamas, enquanto Eura e Safate ficaram desconfortavelmente perto da fonte da explosão de fogo. Logo a mina tomou atitude. O céu trouxe pânico para os guardas. Googs admitiu que também não sabia o que estava rolando, mas tiveram que se preparar caso o fogo chegasse na vila. Quando viram um dragão à distância, ele logo mandou os homens começarem a evacuar a vila. Googs ficou sem entender, mas começou a se mexer depois que recuperou um pouco do MP. Quando se virou para ver a bruxa, pensou que a Montanha Gorn estava pegando fogo, mas quis olhar melhor com a ajuda da aura. Viram um corpo escamoso envolto em fogo, 5 vezes maior que o da aura. A mina dragão reconheceu que era um dragão da terra, e estava certa, porque a criatura era o senhor da Montanha Gorn, a salamandra. Enquanto isso, Hera trouxe mais 3 pessoas. A garota Corocu insistiu para ela se apressar, mas a dragão estava com dificuldade para voar. Hera revelou que podia voar mais rápido quando as outras 2 minas uniram os poderes do amor, não muito longe dali. Helena viu algumas casas pegando fogo e ficou preocupada, mas Nia lembrou que precisavam focar em salvar o Safate por enquanto. Porém, Helena começou a pensar no que ia rolar com o destino do Safate e decidiu pousar perto de um assentamento que parecia da Hera. Enquanto isso, Eldina salvava os que tinham ficado para trás no fogo.
Oni e os outros correram pro lado do Safed quando Era tentou falar com a irmã. Eura ouviu e logo os dois grupos se encontraram, todos aliviados por estarem seguros. Quando Cefate perguntou onde estava Helena, disseram que a humana tinha ido ajudar quem estava preso no fogo. Una mandou todo mundo ir rápido se juntar aos elfos. Mas Cefate negou, falando que ia deixar a tarefa para a gata e a Corocu. Quando a bruxa achou a origem do fogo, a salamandra quis tentar parar ela usando magia, mas o Nona se ofereceu para ajudar. Sap não quis, achando que era perigoso demais para ela. Ele recusou a ajuda da Unia antes de dar ordens para Era seguir as instruções dele. Unia ficou preocupada, mas Safat estava decidido a parar a salamandra, mesmo que a magia dele fosse só nível iniciante. Depois de pedir desculpas para Eura por colocá-la em perigo, a garota dragão garantiu que ia acompanhar ele. O mago começou tentando lançar magia de água na salamandra da terra, congelando ela, mas não teve efeito nenhum. Tentou atacar com fogo intenso, mas a salamandra subiu com segurança, porque nem sabia que podia fazer aquilo. A irmã mais velha do dragão contou que começou a conseguir usar isso uns dias atrás, quando saiu da montanha dela. Além disso, ela confessou que se sentia mais forte cada vez que usava. Isso parece estranho, mesmo vindo de uma dragão. Aí a salamandra abriu a boca bem larga para responder. Enquanto isso, no posto da fronteira perto da montanha Gorn, um soldado novato não tinha ideia do que estava rolando lá fora. Yomi e Ala entraram na sala e disseram que precisavam começar a evacuação urgente. O soldado, sem experiência, ficou confuso e procurou os veteranos, mas não achou ninguém. Quando Gog chegou, ordenou que todo mundo saísse na hora. Depois de um tempo, até os soldados mais tímidos foram forçados a se mexer. O prédio pegou fogo, deixando os soldados apavorados. Enquanto isso, a salamandra continuava soltando chamas, e os ataques de Safat e Eura não tinham efeito. As escamas dela eram duras, e o MP da bruxa estava quase no fim. Mesmo assim, o humano ainda tinha uma ideia. Pediu ajuda porque estava ficando sem mana. Mesmo sabendo que a magia não duraria muito, ele convocou o muro gigante de novo para acertar a salamandra bem em cima do corpo dele. A força deixou a salamandra desacordada, e o muro sumiu junto com a coluna de fogo. Surpreendentemente, ele perdeu energia, mas continuou consciente, mesmo sem conseguir mexer o corpo. Como a asa tinha dito, o senhor da montanha Gorn se mexeu e acordou saudável, começando a cuspir fogo de novo, deixando os moradores arrasados, achando que a vila logo ia queimar. O novato ficou meio deslocado diante da situação triste, enquanto Googs e os outros lamentavam, e ele só se perguntava se podia voltar para a capital real. Tinha certeza que estaria melhor em um lugar assim. Um cavaleiro agiu porque humanos nunca iam trabalhar duro por outros humanos. Foi contra suas crenças. Tinha um humano que não ouviu o pedido da Eura para não exagerar. Aí alguém bateu firme na cabeça da bruxa, que apontou para Helena, que olhava ansiosa. Com o cajado, ele lançou um feitiço de cura na Eldina, que ajudou a restaurar um pouco do mana dela. Já basta, disse o cavaleiro, agradecendo silenciosamente ao velho amigo. Ele mandou a Eura voar, porque tinha acabado de bolar um plano que ia funcionar. O mago ficou na frente da salamandra, e de novo canalizou magia para transformar o muro gigante, acertando a barriga dela que não tinha escamas. O senhor da montanha Gorn voou e caiu de costas, fazendo todo mundo se perguntar se a mina conseguiria se levantar daquele jeito. O incidente com a salamandra foi resolvido para alegria geral, enquanto os moradores comemoravam a reunião e abraço do destino entre Safat e Aldina. Tudo parecia terminar bem, até que Fente mandou a salamandra Sara se levantar e comentou como seria constrangedor ter a barriga exposta daquele jeito. Enquanto Safat segurava a salamandra na floresta, os soldados do posto foram perseguidos pela Unonia, que derrubou eles rápido, enquanto Corocu ajudava com os 3 mal encarados amarrados e o fogo sob controle. O gato ficou pensando se o jovem mestre estava bem, enquanto Fente parecia se divertir, dizendo que viu 2 coisas estranhas naquele dia, um lagarto gigante que perdeu a linha e outro que desmaiou mostrando a barriga para todo mundo. Aí a salamandra começou a falar, reconhecendo a voz da guardiã que envergonhou o dragão da terra, pedindo perdão, surpreendendo Safad e Helena. Sara perguntou se ele estava machucado, e Fente disse que a maioria das vilas no pé da montanha estava bem, graças ao muro do Safet, embora a área ao redor estivesse queimada. Mas Sara nem ligava, contanto que os habitantes estivessem seguros durante a conversa. Sara falou pro espírito que queria se levantar, mas como era sem forma, o Fold mal podia ajudar. Em vez disso, a guardiã mostrou que mudou para a forma humana, mas parecia que a salamandra tinha esquecido como fazer isso, porque Sara ficava pedindo desculpa em vez de soltar fogo.
Helena disse que a salamandra parecia gente boa, e Saf concordou. Unia e os outros chegaram arrastando um soldado amarrado, que o amante de gatos provavelmente achava que era a causa de toda a confusão. O Fold concordou que eles eram caçadores selvagens que davam problema há um tempo, enquanto Safat lidava com os guerreiros. Fent aceitou cuidar disso. Os moradores já tinham começado a reconstruir quando o farmacêutico chegou e perguntou como todo mundo estava. Segundo Gogs, todos conseguiram fugir, apesar de algumas casas terem pegado fogo. O capitão lembrou que o dragão era uma garota Safati, então agradeceu de novo ao cara por ajudar a vila. No fim, quando o recruta novato correu pro veterano, seu olhar foi puxado para os soldados humanos amarrados no chão. Ala decidiu contatar a sede do controle de fronteira, mas os moradores sabiam que iam mandar os mesmos caras que já tinham falado, que prendiam eles. O Fold disse que não era tão fácil assim, falou que deviam fazer os oficiais da vila, já que viram uma estranha, e não era difícil, já que ela estava com um pano fino cobrindo o peito. Safet perguntou quem ela era e qual mulher. Sara, a dragão da terra em forma humana, respondeu que os moradores estavam preocupados, enquanto a salamandra se curvava e pedia desculpa porque uns caçadores mexeram nas escamas dela, fazendo ela perder o controle e causar problemas. Sara agradeceu por ele ter parado ela de buscar vingança. Quanto mais estragos ela causava, mais tempo fazia desde que tinha visto um cavaleiro dragão querendo vingança. Sara queria servir aquela bruxa e jurou nunca se transformar em dragão a menos que pedissem. Ao ouvir isso, moradores e recrutas ficaram surpresos de ver um humano lutando pela vila pelo bem dos humanos. Sara foi pedida pelo destino para manter segredo sobre a identidade das duas garotas dragão que ela concordou. Na hora, os moradores se juntaram ao farmacêutico para agradecer pela segurança. De novo, moradores e Fuldante declararam amor pelo Safat e disseram que estava tudo bem. Estavam muito felizes que o Safat fosse o líder da vila. Tinham certeza que, com um humano no comando, a vila seria oficialmente reconhecida e favorecida pelos demi-humanos. Só tinha um jeito. Quando alguém tentasse resistir, o próprio Googz dizia para os humanos fazerem isso com segurança, como mestres deles. Aí podiam formar um grupo de segurança próprio e avisar o governo que iam cuidar disso. Eles escolheram ser líderes por insistência geral. Enquanto o farmacêutico se sentia sobrecarregado e o Googz planejava colocar criminosos nos postos de fronteira como caçadores ilegais, eles ficaram ressentidos por serem acusados de fazer acusações sem provas, quando na real só cumpriam o dever. Quando exigiram que o novato largasse as esperanças, ele obedeceu. Agora, depois de serem liberados, os humanos começaram a ameaçar que os demi-humanos iam se arrepender da experiência. Infelizmente, Sara não lembrava a aparência dos caras que a intimidaram. Mesmo assim, Safat não queria que esses caras saíssem impunes, especialmente pelo estrago que causaram. No discurso apaixonado dela, o soldado novato se emocionou, e quando os caras começaram a ficar putos de novo, ela declarou que ia testemunhar contra eles. O ato que os veteranos cometeram foi caça ilegal na área proibida, causando danos e colocando os moradores em risco. Eles deviam ter protegido o jovem guerreiro, confessando tacitamente os crimes e pressionando pela punição. Mas ela jurou justiça, dizendo que eles seriam julgados corretamente. Sara virou amiga deles, o que fez geral perceber que os hábitos dela eram meio estranhos, tudo porque tinha dormido numa caverna no pé da montanha Gorm por muito tempo. Salamandras não ligam pra roupa. Apesar de terem obrigado ela a se vestir, a Unia conseguiu salvar ela com as habilidades dela. A gata achou estranha a roupa que a salamandra gostava, mas parecia que Unia compensava não ter ajudado muito na batalha final. Enquanto os servos tentavam ser úteis em tudo que envolvia as Irmãs Dragão, decidiram ajudar a Unia nas tarefas de casa também. Os amantes de gato estavam pensando em como manter o jovem mestre feliz. Quando Gooi sugeriu fazer uma festa para agradecer os esforços dele na batalha final, Unia percebeu que o Homem-Cão estava falando da festa de inauguração, mas duvidou que isso fosse deixar o jovem mestre feliz. E os dois sabiam como ele ia reagir. Enquanto isso, no escritório da Associação Comercial do Distrito, discutiam com outros como evitar que os oficiais da vila repetissem episódios como o da Salamandra. Quanto à reconstrução da Sara, ela tinha ajudado muito com a força de Adulta Dragão, e com ela por perto, todas as barreiras que bloqueavam a entrada de monstros foram restauradas pro Safet. Perguntaram o nome que ela daria à vila, mas ela sentiu que não tinha direito. Porém, Alia disse que, como futura mestra deles, ela teria esse privilégio. Só uma pessoa incentivou ela a ser a mestra do Aram e do povo ligado a ele. Tinha certeza que além deles, outros moradores pensavam igual aos demi-humanos que tinham saído. Aí Unia falou que tinham entendido errado o jovem mestre,
e as garotas dragão apoiaram dizendo que ele ia salvar eles. Sarah pediu desculpas por assumir a responsabilidade do que fez. A salamandra pretendia compensar eles, mas os demi-humanos não culpavam ela porque viam a dragão como vítima. Eles também reconheciam que os humanos eram os culpados, mas não podiam ficar bravos por sentirem isso, dado quanto os humanos foram cruéis com quem consideravam inferiores. Eles acharam que talvez pudessem governar só no nome e largar o mundo pra lá. Aí o senhor administrativo e a galera se juntaram lá, e Safat foi até os demi-humanos sem teto, oferecendo o uso da vila abandonada deles. Mas eles desconfiaram da oferta e perguntaram o que os humanos queriam em troca, já que tinham perdido tudo que as irmãs dragão protegiam. Safat disse que nunca pediria nada em troca e ficou até irritado com as suspeitas deles. Os demi-humanos começaram a elogiar os humanos, fazendo o coração do homem sem teto bater mais forte, e perguntaram se todas elas eram concubinas dele. Safat logo negou a acusação. Essa acusação vinha da crença dos demi-humanos numa espécie de charme que faria a raça deles obedecer aos humanos. Ela não aguentou ficar calada e falou que jamais usaria esse tipo de magia, só estavam confundindo ela com a amante humana, o que a surpreendeu demais. Era uma dessas parcerias que eles nem tinham pensado antes. Quando a Helena chegou, e os demi-humanos perceberam, ficaram horrorizados ao saber que fadas também têm amantes humanos. Mas quando Nia teve a ideia, disse que estavam entendendo errado. A Eldina era noiva do Safet. Os demi-humanos ficaram chocados. E apesar da bruxa estar confusa, o anúncio da Unia acalmou o povo, porque casamento entre humanos e demi-humanos só rola se tiver amor envolvido. Unia continuou dizendo que, se o Safat virasse Lorde, a esposa élfica dele seria a representante do Lorde. Isso agradou os demi-humanos. Googs também ficou feliz com a ideia, enquanto os humanos estavam desesperados, já que ele e Eldina nem tinham saído ainda. Ele ia convidar ela para sair, e como Lorde Seguro, o capitão disse que poderiam criar oficialmente uma vila demi-humana, com o aval de todo mundo e sem interferência da capital real. Então, o casamento de Safat com Eldina foi decidido com incentivo da animada Unia. Para falar a real, o farmacêutico estava feliz em casar com a velha amiga, mas não entendia os sentimentos da Helena quanto ao noivado e estava ansioso demais para perguntar. Depois de pensar, ele finalmente concordou em ser o novo Lorde da vila, prometendo se dedicar ao lugar abandonado. Agora não estava mais abandonada, já que os demi-humanos começaram a ocupar os prédios vazios e construir estradas com a ajuda das poderosas salamandras. Quando Kuró voltou, se surpreendeu com a mudança no lugar. O ogro pagou o amigo pelas escamas de dragão e comentou que o destino realmente tinha assumido, onde as pessoas esperavam protestos, mas nada rolava. O mago se sentia sobrecarregado com o território e não dava conta de entreter o homem. Kuro disse que, se precisasse de ajuda, só podia contar com o novo Lorde, e o humano ficou grato, porque o ogro achava que, se tivesse algo para se preocupar, era a ganância da casa que antes só aceitava se o novo Lorde concordasse. Mas segundo ele, Gapuli não ligava para isso. Ele não se importava com ele, e devia achar que o segundo filho tinha morrido só para manter a segurança dele. Safat revelou que registrou os documentos com o nome Gage, e, se precisasse, usaria magia de metamorfose para não ser reconhecido. Quando ficou sozinho, sentado pensativo, lembrou da crueldade do pai e de como ele sempre o repreendia. Mas o cara nunca o escutava, pois ele tentava manter os impostos baixos. Fold recebeu boas notícias pelo trabalho duro na resolução do incidente da salamandra. Ia ganhar título de cavaleiro e ser o quinto conde. Safat ficou curioso de onde a Fenty sabia disso. Ela revelou que tinha contatos no centro da fronteira. Apesar de fingir que estava tudo bem, Fenty percebeu o nobre e confessou que não queria acabar como o Grid, o que a preocupava.